Então vamos lá. Vamos falar do Corinthians, né? Corinthians que tentou aí contratação do Renato Gaúcho. Renato preferiu ficar na praia. Tentou a contratação do Diego Aguirre. Diego Aguirre pediu muito. E o Corinthians teve aí a sua terceira tentativa, aí sim. Agora contratou o técnico Silvinho, né, que não foi bem na França, mas vem referendado aí, ele foi auxiliar do Tite no Corinthians, foi na seleção, enfim. O canal deseja sorte aí pro Silvinho, o Léo vai poder falar melhor sobre isso. Wagner está de volta, né? Wagner está de volta aos treinamentos, depois de se recuperar, né, pela reinfecção do Covid. Sid Clay acionou o timão pela Justiça, o Pedro Henrique fez acordo, né, também pela Justiça. Na quarta, o Corinthians pega, terminando a sua participação na Sul-Americana, melancólica participação, né, pega o River do Paraguai. No domingo, joga contra o Atlético Goianiense e na quarta, repete, mas só que pela Copa do Brasil. No domingo pelo Campeonato Brasileiro e na quarta pela Copa do Brasil, pega o mesmo Atlético Goianiense. Léo, eu queria que você falasse aí da escolha, foi acertada no seu entender? Você acha que o Corinthians merecia um técnico mais capacitado ou mais rodado? O que você pode falar? Depois o Christian comenta também. Eu, a princípio, Silvio, eu era contra o Silvinho, cara. Assim, não é que é contra. Eu acho que o time do Corinthians merecia um técnico mais cascudo, mais experiente, né? A contratação do Silvinho, ela veio por uma obra do acaso, não era o Silvinho que eles queriam, não. Não adianta vir falar para mim que era o Silvinho que não era, né? Esse mesmo Silvinho que negou o Corinthians em 2016. Já tinha negado o time do Corinthians em 2016, que era um time um pouquinho melhor que esse. Não que era um time fantástico, mas era um time um pouquinho melhor. Silvinho, ele vem de Portugal, não vai enfrentar o River, ele vai estrear só contra o Atlético Goianiense no primeiro jogo. Chega amanhã. É. Ele tem 47 anos, cara, ele é cria do terrão, ele é cria da base. Ele tem identificação com o clube, né? Ele foi auxiliar ali do Tite, do Mano, em 2013, 14 e tal. E a passagem dele como treinador não tem nem o que falar ainda, né? Ele fez só 11 jogos lá pelo Lyon e não desenvolveu um bom trabalho. A gente sabe como é o francês também, né? Para um brasileiro comandar um time francês, eu acho que entram outras coisas ali, além só da parte técnica, né? Então, isso aí a gente não tem nem como comentar. Eu ouvi muita gente falando sobre isso, só que eu acho que é muito oportunismo. A gente não tem como comentar a parte técnica, porque 11 jogos não tem como você saber, né? A gente não sabe como é o trabalho do Silvinho, não tem como mensurar o trabalho dele como mandatário, né? Ele começou ali a carreira dele de auxiliar técnico com o Mancini, né? Na época do Cruzeiro, o Mancini que chamou ele para ser auxiliar técnico, trabalhou com ele no Cruzeiro, trabalhou com ele no Sport, o Silvinho. Trabalhou com o Mancini aí uns bons anos. Agora é uma grande oportunidade da vida dele, é um grande desafio. É um grande desafio. Eu acho que mais desafio do que oportunidade, cara. Porque você treinar o Corinthians em começo de carreira, sem experiência, sem time, sem o elenco ali qualificado para trabalhar, ainda mais esses treinadores modernos que tem o UEFA Pro, que gostam de jogar para cima do adversário. E como você vai desenvolver um jogo com os jogadores que tem, né? É uma temporada meio medonha pro Corinthians, falar a verdade para vocês, né? Falo isso com dor no coração, sou corintiano, todo mundo sabe disso. Eu tenho aí quase certeza que o Corinthians vai penar no Brasileiro para não cair a segunda divisão, né? Ele vai penar se não cair. O Silvinho não tem know-how para segurar um time de ponta como é o Corinthians, de 32 milhões de torcedores. Não tem. Não adianta vir falar para mim que não tem. Agora, com essa nova regra de não poder mudar o técnico, vai ficar pior ainda. O time grande, quando começa a ficar muito próximo à zona do rebaixamento, ele se desespera. O treinador não vai ter casca para segurar, né? Espero, São Jorge, que me ilumine, que eu esteja muito errado, né?
que ele baixa aqui e fala, não, Léo, ele vai dar certo, o cara ele é muito bom. O Renato Gaúcho, cara, eu falei pra você, Silvio Rocha, desde o começo que ele não ia vir. Muita gente aí esperançoso, até em jornais dando, mas tinha certeza, né? Se você analisar ali, tem a questão de morar em São Paulo, que ele não adianta, o cara não vai morar em São Paulo. A não ser que tenha um grande time assim que te... Por exemplo, São Paulo ou o Palmeiras começar a despontar muito, precisar de um treinador com muitos recursos, muitos jogadores, é capaz que ele venha aqui pro estado, mas não para treinar o Corinthians, né, cara? Ficar com risco de atrasar salário, um elenco enxuto, não vai ganhar título, seria um retrocesso na carreira do Renato, infelizmente, né? Administrativamente, eu acho que a diretoria não fez loucura, tá certo, que o Aguirre pediu os tubos, né? O Aguirre, ele, mais a comissão técnica daria 1.600.000 por mês. O Corinthians não tá pagando nem a luz que cortaram esses dias aí, vai pagar 1.600.000 para um treinador. Mas jamais, acho que pro Renato pagaria isso, né? Chegaria perto disso. Né? Na realidade, o Renato não chegava a tudo isso, Silvio. O Renato chegava a 1 milhão com a equipe técnica dele, né? O Aguirre consegue ser mais caro do que o Renato Gaúcho. A grande questão, voltando ao Silvinho, a formação teórica ele tem, né? Eu quero ver a prática, cara. São duas vertentes. Ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. E aí é que mora o perigo, cara. É isso que eu acho. Perfeito. Christian, o que você acha, Christian? Aí vê um rival aí, um rival que está escolhendo um treinador. O que você imagina aí do Corinthians? A gente quer ver os rivais bem, né? Para quando chegar num clássico, assim. Enfim, mas queria saber a sua opinião. Eu acho que o problema do Corinthians ultrapassa as 4 linhas, entendeu? O problema do Corinthians já é administrativo e financeiro. É 1,5 bilhão que eu vi. Cara, isso é muita coisa. Vocês não têm noção, é muita coisa. Ou melhor, vocês têm noção, é muita coisa. Não, eu não tenho noção, não sei nem o que é isso. Assim, referente à parte técnica do Silvinho, cara, falaram a mesma coisa do Abel. E o Abel também tinha treinado quem? Paok. Quem é Paok? Né? E o primeiro título do Abel foi a Libertadores da América na carreira dele, né? Então, assim, o Silvinho já tem a identificação com o clube. O Abel não tinha, tá? Tô falando em questão de comparação, tá? O Abel não tinha essa identificação com o Palmeiras, né? Que nem o Silvinho tem com o Corinthians. Então, assim, eu curti, cara, assim, vendo como lado jornalístico, né? Um lado esportivo. Cara, eu curti a contratação do Silvinho, cara, eu curti. É um cara que tem identificação, eu acho que pode dar certo sim, entendeu? O Corinthians não tem como contratar Renato Gaúcho, Aguirre, não dá, cara. Tem nem que olhar para esses caras aí. A primeira coisa é acertar a casa, que nem o Palmeiras fez em 2014, né? Quase foi rebaixado, né? Começou antes com o Paulo Nobre, né, em 2013, na segunda divisão, mas aí 2014 veio a Crefisa, 2015 aí começou. Então tem que acertar a casa, cara, não adianta, você entendeu? Não adianta. Se você não acertar a casa, é disso para pior, cara, é disso para pior. Porque assim, um clube que não paga jogadores, tem até brincadeira de dever água, dever marmita. Cara, tá tomando pau dos adversários, 4-0 para lá, 3-0 para cá. Pô, o Palmeiras não fez mais, porque o Palmeiras, eu falo assim, aí que eu entro na questão do que eu falei contra o São Paulo, né? O cansaço, muitos jogos, o Palmeiras tirou o pé legal contra o Corinthians, cara, mas você via que, falando a verdade mesmo, cabia uns 4, 5 ali, sem brincadeira, cara, né? E isso daí é ruim, né, pro torcedor corintiano, para a nação corintiana, isso daí é péssimo, né, cara? Ver o time num estado desse daí, né? Eu concordo com o Léo, cara. Se não abrir o olho, cai pra Série B, velho. É time pra cair pra Série B. Eu concordo plenamente com o Léo. É complicado. Eu também acho legal que você ponderou aí dessa questão de dar uma chance, né, pro Silvinho. Eu acho que como ela falou, é um técnico que fez o treinamento lá fora, né? Tem vários certificados, mas é interessante. Ele tem essa identificação com o Corinthians, né? Então, isso é legal por parte do Corinthians a fazer uma aposta.
Mas, em contrapartida, tem esse lado aí do Brasileirão com relação à limitação dos técnicos, né? Então, você São pode dois, ter né? Exatamente, são 2 na O temporada. terceiro, no caso, se mandar embora o segundo, o terceiro é da base, né? E fica complicado, porque da base, né? o time grande que joga o campeonato lá embaixo acaba sendo mais difícil para ele depois voltar, né? Mas vamos torcer aí, o Corinthians tem essa fase aí, vamos torcer para o Corinthians deve fazer um campeonato ali na beira no meio de tabela, né? Ficar ali entre o 10º lugar, assim, acho que já vai estar de bom tamanho. Vamos lá. Eu só acho que. Só para terminar do Corinthians, eu só acho que o Campeonato Brasileiro não é laboratório, cara. Se você quer começar com um trabalho novo, começa da temporada. Vai para a Florida Cup com um treinador mais novo, para fazer os testes, disputa o Campeonato Paulista, marca amistosos. Agora você apostar em um treinador que ainda não é um treinador nem formado, ele não disputou uma temporada inteira ainda. O treinador ele se forma quando ele termina uma temporada, né? Você apostar dentro de um Campeonato Brasileiro, que é uma competição da mais difícil do mundo, na minha opinião, né? O Campeonato Brasileiro é até mais difícil que uma Premier League. Ele tem times mais competitivos. Eu acho que é um perigo, Silvio e Christian. É um perigo, cara, porque a hora que começar, chegar lá, o pessoal pensa que são muitos jogos, mas a hora que você chega na metade da tabela, na metade dos jogos, né? Que você já tá fazendo ali os seus 30 jogos, não sei o quê. Se você vê que você tá muito próximo à zona de rebaixamento, esses caras não têm estrutura ainda para segurar, né? Até o próprio Mancini teve a estrutura, tem muito mais estrutura que o Silvinho. O Silvinho não se sabe o que vai acontecer. Dado esse cara surtar, a gente não conhece ele, né? Então é muito complicada a situação do Corinthians, Silvio. Acho que surtar mais que o Abel não vai, não. Surtar, eu digo no sentido de travar, né? De ficar travado, não conseguir e baixar a cabeça, sabe? Esse tipo de coisa, abandonar o barco. É meio complicado isso daí, cara. Olha, Christian, eu tô vendo o Léo com semblante preocupado, viu? Que eu não tinha visto ainda nesses vídeos aí. Mas e o pior de tudo, Silvio, é que o que eu tô falando aqui desde o começo, modéstia à parte, meu grande amigo, tá acontecendo, cara. Tá acontecendo, exatamente. Mas, ô Silvio, falando no semblante do Léo, é o seguinte, cara, é de preocupar mesmo, porque você fala assim, vamos ver, quantos times fortes tem aí no Brasileiro esse ano? Palmeiras, Flamengo, no meu ponto de vista, tá? Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, né? Pela estrutura eu também coloco aí a brigar pela uma Sul-Americana, outra tal. Mas se joga assim, o Inter também tá forte, o São Paulo, campeão paulista. Então, cara, já são 7 que eu falei aí, 8, sei lá. Tá aqui, ó, 7. 7, né? 7. Já a Libertadores pro Corinthians já era, cara. Se você jogar no papel, você entendeu? Fora que tem alguns clubes. Aposto muito. Esse ano eu aposto muito no Cuiabá, hein, cara? O Cuiabá, ele tem uma ótima administração, trouxe ótimos jogadores, inclusive o goleiro do Corinthians, o Walter, que para mim era um excelente goleiro, tá lá no Cuiabá. Cara, não sei não, viu? Tem o Red Bull Bragantino ainda. Tá difícil. É por isso que eu tô com esse semblante, gente. O Atlético Goianiense tá jogando muito. Ah, verdade, né? Verdade, cara. Verdade. Vai ter esse tal de Cuiabá, Red Bull. Já falamos aqui 10. Olha o risco que o Corinthians tem de rebaixamento esse ano, cara. Ceará, Bahia. Fluminense da Libertadores. Fluminense tá com um time bacana, chegou na final do Campeonato Carioca, tá disputando na Libertadores, tá para se classificar também. Fluminense tá com um time interessante. Eita, vamos lá, vamos falar do Santos, então vamos passar o Santos, tá quase fechando aí com o atacante, né, Marcos Guilherme jogou também já no São Paulo, jogou no Atlético também, enfim, passou em vários times, estava jogando no Inter, né?
também está contratando o Gabriel, do Atlético Mineiro. Santos viajou sem Marinho. Então, a tarefa do Santos é bem complicada lá com o Barcelona. O Barcelona que ganhou do Santos aqui, né? Barcelona do Equador. O Santos está contratando esse lateral esquerdo, Moraes, que é muito bom jogador, do Mirassol, né? Mas ele é Atlético do Atlético Goianiense. Surgiu nesse final de semana a possibilidade do Santos ter de volta o Ganso, que não está sendo aproveitado lá no Fluminense. Mas a diretoria acha uma engenharia bem trabalhosa. O Santos pega amanhã o Barcelona fora, no sábado pega o Bahia também fora, e na terça fora também o Cianorte. Então, queria que vocês falassem aí, começando pelo Christian, depois o Léo, o que dá para esperar desse Santos do Diniz aí, que amanhã disputa a vaga aí de seguir adiante aí da Libertadores. Cara, o Santos, quando você menos espera, chega na final da Libertadores da América. O Santos, ele começou a mexer na base, acha os moleques, já chega no final da Libertadores, final de campeonato. Tem um diferencial para mim no time do Santos, que é o Marinho. Esse cara, para mim, devia estar na seleção brasileira já há muito tempo. O Tite está vacilando, né? Referente ao Marinho. O Santos está voltando a contratar agora, né? Estava impossibilitado. Eu acho que, assim, de todos eles, referente ao Ganso, né? Pô, se o Ganso vir para o Santos, cara, voltar no caso, né? Ia ser muito legal, muito bacana. Quem sabe não recupera até o auge não digo, mas um bom futebol do Ganso, né? Que para mim, cara, não consigo entender até hoje. Ele, outros caras também, como o Pato, o Nilmar. Nilmar ainda foi em caso de depressão, teve um problema psicológico, né? Mas assim, cara, eu acho que o Santos, quando você menos espera, ele aparece. Parece que as coisas lá baixou um pouco a poeira, tava muito problema lá, mas agora que voltou a contratar de novo, baixou a poeira. É aquilo, né? Vamos ter o Santos, eu quero aguardar para poder falar melhor, né, do Santos. Muito bom, Léo. O Santos, como o Christian foi feliz aí, a gente não tem como prever o que vai acontecer lá pelos lados da grande e gloriosa Vila Belmiro, né? O Santos, se a gente falar aqui que ele vai fazer um péssimo campeonato brasileiro, de repente ele está em segundo colocado. É verdade. E eu acho que na Libertadores não vai se classificar, eu acho que até perde de novo esse jogo para esse Barcelona aí, porque vai já entrar também, todo mundo pensa que vai entrar motivado, mas não vai não. Eu acho que o Santos vai querer deixar de lado essa Libertadores que já foi para eles, começar a treinar aí para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos está no caminho certo, Silvio. Contratou um técnico que está aí, mostrou já o seu poder no São Paulo no passado, teve ali um declínio no final da sua passagem, mas o que eu acho que é normal. Eu acho que o trabalho do Fernando Diniz não é de todo mal. Eu gosto de muita coisa no Fernando Diniz. Eu acho que ele organiza o time de uma forma que você vê o trabalho dele. Ele só tem que se aperfeiçoar em variação tática, jogar de outras formas, né? Porque o jogo dele já tá ficando manjado. Mas eu acho que o Santos tem tudo para fazer uma boa temporada, né? De mediana para boa. Mas o Santos a gente não tem como prever. É isso aí. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta para você que é corintiano. Você apostaria em quem esse ano para chegar mais longe no Brasileiro? Santos ou Corinthians? Santos ou o Santos? O Santos. O Santos. O Corinthians não tá fazendo contratação, Christian. E não tem dinheiro para contratar, cara. E esse material humano que tem aí não vai fazer chover. Nós vamos ficar ali. Você vê que está sendo um descenso, né? A gente terminou aí em 8º em 2018, 12º em 2019, 13º em 2020. Que será de 2021? 18º. Não fala isso. Aí empata com a gente na Série B. Meus amigos, eu acho que o Santos, como o Léo falou, eu acho que não acredito que consiga ganhar do Barcelona, né? Barcelona, então o Santos sai fora, mas eu acho que o Santos vai fazer uma campanha assim de médio para bom aí no Campeonato Brasileiro, né? Tem a chance também na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, nesse novo formato, né, surgiu como uma possibilidade aí para os times, é um torneio de jogo curto, né? A gente viu que o Diniz não dava muita sorte no São Paulo, mas pode ser que
no Santos a história mude, né? Vamos ver aí. Não deu sorte no Fluminense também, né? Faz tempo que não deu sorte. Verdade. Exatamente. Meus amigos, então, estamos aí entrando na reta final. Eu queria que vocês falassem aí, vamos falar rapidamente dos campeões pelo Brasil aí. Então, a gente teve no Sul, para variar, o Grêmio, né, ganhando do Inter, que já virou, não tem mais como, né? Em Minas, o Atlético Mineiro ganhou do América, embora tenha houve alguns erros aí de arbitragem, enfim. No Ceará, o Fortaleza, né, empatou com o Ceará e levou. No Rio de Janeiro, o Flamengo, né, ganhou do Fluminense. Queria que vocês falassem aí. Léo, depois o Christian, falasse sobre isso. Se vocês desses todos que eu fiquei chateado foi com o América. Que eu tava assistindo o jogo, tava torcendo pro Ameriquinha do Lisca e realmente foi prejudicado. O Lisca ele ficou nervoso no final do jogo porque eu achei, mas também teve a incompetência de seu jogador ter errado o pênalti, né? E o se depois não existe, mas se tivesse feito o gol, talvez teria ganhado o Mineiro. O resto eu acho que a gente acertou na veia aí os campeões, né, Silvio? Não teve muita novidade não pelo Brasil. O que você acha aí, Christian? Eu também concordo que eu, apesar de ser palmeirense e Atlético ser ligado e tal, mas eu não tenho essa não. Sempre quando tem um time grande, eu torço pro pequeno. Eu tava torcendo pro América mesmo, né? E não deu, né? O Atlético também tem mais time, mais poder e tal. E o resto, cara, tirando o Grêmio, que trouxe agora o Douglas Costa, né? Meu Deus, o Grêmio tá montando um time. Diego Souza tá numa fase... Você é louco, cara, misericórdia. Aí teve aquela confusãozinha no Grenal, para variar, né? Um empurra-pula, sai para lá, vai para cá, que é Grenal, né? Mas assim, pô, cara, de todos esses times aí que vocês falaram, acho que o Grêmio tá chegando num patamar aí que para brigar por título, hein? Trouxe o Rafinha, né? O Rafinha na lateral foi expulso ontem, né? Com uma confusão lá. Então é isso, meus amigos. Então, chegamos aí ao final de mais uma gravação do nosso programa Tabelinha. Espero que gostem do conteúdo que preparamos para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like esperto, né, no vídeo, se inscrevam no nosso canal. E ainda, se não são inscritos, né, e se inscrevam se a gente está inscrito, indiquem para um amigo. Léo e Christian Maldonado, por favor, façam suas considerações finais. Léo, depois o Christian, por favor. Bom, mais um programa Tabelinha, Silvio. Devagarinho a gente vai crescendo aí. Quem se inscreve porque gosta do conteúdo, porque curte o futebol, gosta de discutir. E o nosso programa, Christian, é o programa da voz do torcedor, cara. É vocês virem aqui mesmo, colocar suas opiniões, porque a gente está cansado um pouco desse profissionalismo no meio do futebol e imprensa, né? Eu acho que tem muita predileção, tem muito favoritismo, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a voz do torcedor ela é muito importante. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você fala muito bem, vai voltar a hora que quiser, só me chamar que a gente vai estar junto aqui, meu amigo. Cara, muito obrigado aí, eu que agradeço o convite, foi uma honra participar com vocês dois aí, esse programa. Sou torcedor, sim, claro, meu Verdão tá aqui, ó. Ô, meu palestra, tô com a camisa dele aqui na mão, ó, não abandono não, hein? Mas assim, eu também sou do meio da comunicação, né? Tenho formação em radialismo, comunicação social. Cara, foi uma honra participar com vocês. Quando vocês precisarem ou quiserem, estou à disposição, beleza? Para falar do Palmeiras e do futebol do mundo, aí, futebol do Brasil, tá? Tem a final da Champions agora, né? Que a gente tá, tô ansioso. E é isso aí, cara. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado pelo convite, Léo. A gente tá junto, hein, cara? Junto e misturado. Tamo junto. Legal, Christian, meu amigo Léo. Então, abraço, excelente semana. A gente está gravando aí na segunda-feira, tem toda uma semana aí, uma semana produtiva de muita saúde. Cuide-se, meus amigos. Forte abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau. Valeu. Fique com Deus. Amém. Vocês também. Valeu.